Caros irmãos e irmãs, estamos então vivendo esse quarto domingo da Quaresma e nossa preparação, é claro, para a Páscoa do Senhor. E a liturgia então vai nos encaminhando nesse processo de purificação das coisas ruins da nossa vida, do pecado. Nós já essa semana já confessamos os nossos pecados, já estamos mais aliviados, Mas é importante você também, se aproximando-se a Páscoa, pecou, procura novamente o padre, faz uma boa confissão. Ou seja, Quaresma é um tempo oportuno para purificar as nossas ideias e as nossas atitudes, ter uma vida cristã, E também somos levados a ter de Deus uma imagem de um Deus verdadeiramente que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Por quê? A Bíblia fala de um Deus, e eu gostaria de refletir 3 palavrinhas com vocês aqui: fé, salvação e graça. Fé, salvação e graça. Essas 3 palavras, elas se juntam, uma depende da outra, Mas, por exemplo, a nossa fé em Deus. Vocês têm fé, não tem? Todos que estão em casa também, têm fé em Deus ou não? Tem. Mas o que significa ter fé? E que Deus nós acreditamos também? Primeiramente, ter fé é uma adesão total e incondicional àquilo que nós acreditamos. Então, a nossa fé em Deus, ela precisa se traduzir em gestos concretos na nossa vida. Se não, caso contrário, vai ser só um acreditar. Acreditar é uma coisa, ter fé é algo muito mais firme. Acreditar, você pode acreditar até em fantasma, Tem gente que acredita em fantasma, não tem? E fantasma a gente sabe que não existe. Então, acreditar é algo assim, eu acredito em fulano, eu acredito nisso, Agora, ter fé não. Ter fé é uma adesão mais firme, mais convicta. Por isso que Jesus fala assim, quem crer já está salvo. Esse crer em Jesus significa isso, Não só acreditar, mas se envolver completamente. E aí ele vai dizer, quem não crer já está condenado. Por quê? Porque a luz veio e a pessoa preferiu as trevas. Aí vocês ouviram o finalzinho desse evangelho, Por que o homem se condena? Porque o julgamento é esse, não é Deus que vai julgar. É Deus que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Então, muitas pessoas preferem não crer, porque preferem continuar nas trevas. E nós não podemos continuar nas trevas, senão aqui está dizendo, nós mesmos nos condenaremos. Não é Deus que vai condenar, é a sua atitude que vai te condenar. Percebeu isso? Porque a gente tem a mania de pensar que Deus é um Deus que castiga, um Deus carrasco, um Deus que dá ordem, que manda, E isso foi ensinado para nós e a gente acaba ensinando isso para os filhos também. Olha, papai do céu não gosta, Não é isso? Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que cria, é criador e amigo. Ele dialoga e faz caminhada com Adão no paraíso. É um Deus que faz aliança de amizade com o seu povo. É um Deus conosco, Emanuel, conforme diz o profeta Isaías. É um Deus que liberta e salva. É um Deus misericordioso, que perdoa sempre. Um Deus Pai, sempre disposto a acolher o filho pródigo. E o Salmo vai dizer, o Senhor é um Deus bondoso, compassivo e amoroso. A gente não coloca, a gente não espalha essa imagem de Deus para as pessoas, Olha só, esse é o verdadeiro Deus, Um Deus que perdoa.
E aqui a primeira leitura nos mostra então o povo que sempre recebeu e experimentou o perdão de Deus. Tanto até que Deus teve que suscitar Ciro, um homem que nem acreditava em Deus, para que ele pudesse perceber que Deus amava seu povo, que o libertou até através de alguém que não acreditava em Deus. Olha o que Deus precisou fazer, né? E a história do povo de Deus, gente, é uma história, se você ler o Antigo Testamento, é assim, o povo peca, né? Vai para as trevas, e aí vem o castigo. Vem o povo de fora, leva escravo, aí esse povo fica fora, escravizado, aí eles se arrepende, pede perdão, e Deus então suscita alguém que traz de volta o seu povo. Aí o povo fica um pouco em paz, daí a pouco começa a pecar de novo. Aí vem outro povo, vem, escraviza o povo de Deus, lá na escravidão o povo chora e Deus manda de volta. Então esse sempre arrependimento, e Deus está sempre perdoando, né? Esse é um povo de cabeça dura, inclusive Deus fala, né? Há povo de cabeça dura, até hoje não aprende. E nós muitas vezes somos esse povo de cabeça dura. A gente sabe o que é certo e fica entrando nas trevas do pecado, né? Por isso que Deus então teve que enviar o seu Filho Jesus para a nossa salvação. Então, crer em Jesus, como ele fala aqui no Evangelho, é acolher Jesus enviado pelo amor do Pai. Hoje eu estava assistindo uma pregação do Padre Paulo Ricardo, né? Ele falou uma frase bonita: nós somos salvos pela fé no amor de Deus. Somos salvos pela fé no amor. Nós precisamos acreditar no amor de Deus, gente. Deus, Ele tem amor por mim, por você, né? E a gente age como se não acreditasse. É por isso que tem muita depressão por aí. E o que está aumentando o número da depressão é incrível. Por que está aumentando tanto? A pessoa perde o sentido da sua vida. Parece que ninguém mais a ama, né? Parece que ela está sozinha, abandonada nesse mundo. Não, ela tem que entender isso. Nós precisamos pregar mais o amor de Deus. Nós católicos, nós cristãos, precisamos dizer mais para as pessoas: Deus te ama, meu irmão. Deus te ama com amor. Saia dessa tristeza. Deus tem um carinho tão grande por você que você nem imagina. Olha o que Deus fez com o povo de Israel. Sempre o libertava, né? Povo de Deus. Então, e depois o Evangelho de hoje, então a fé, né? A nossa fé, que deve ser uma fé mais firme, né? Depois Jesus no Evangelho, ele vai dizer o seguinte para Nicodemos: assim como no deserto a serpente foi levantada e o povo foi curado, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus está falando com isso? Se vocês pegarem a Bíblia lá no livro dos Números, capítulo 21, tem um episódio em que o povo começou a se queixar demais, e aí apareceram umas serpentes e começou a morder o povo. E o povo começou a ficar com medo, né? Alguns morreram. E aí foram reclamar com Moisés: Moisés, manda Deus para nos salvar, para nos ajudar, nós estamos sendo todos picados por essas serpentes. Aí Moisés foi falar com Deus, Deus fala: Moisés, faça uma imagem de uma serpente de bronze e pendura numa haste. Todo aquele que for mordido por uma serpente e olhar para aquela serpente de bronze será curado. E Moisés fez. Está vendo? Deus manda fazer imagem também, né? E quem olha para a imagem é curado. Ou seja, Deus proíbe imagem, mas Ele também manda fazer imagem. Por quê? Tem que saber certo, né? Tem que saber certo o uso da imagem. Então, naquele momento, aquela imagem que Deus mandou Moisés fazer era para curar o seu povo. E todos aqueles que olharam para a imagem daquela serpente ficaram curados. E Jesus Cristo aproveitou essa imagem, esse episódio, e disse: da mesma forma que o povo foi curado quando olhava para a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que olham para Ele também sejam curados, ou seja, sejam libertos,
sejam salvos. Por isso que quando nós olharmos para a cruz, né? E ali a equipe do Mosaico, quando nós pensamos no Cristo ressuscitado, nós falamos, não, vamos colocar a cruz também, porque é a cruz que é a salvação, né? Foi necessário passar pela cruz. Vocês já imaginaram se Jesus Cristo tivesse desistido de morrer na cruz? Tanto até que ele passou por essa tentação, né? Uma das tentações de Jesus, largar tudo. Até na cruz eles falaram, se for filho de Deus, desce da cruz. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, vocês sabem o que aconteceria conosco aqui? Estaríamos todos, eu e vocês, no inferno. Estaríamos lá. Não haveria mais salvação. Já pensaram nisso? Por isso que é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem, encontrem a salvação. Por isso é necessária a cruz, né? A salvação vem daí, da cruz, da entrega total do Filho de Deus por nós. Então, gente, isso é muito importante, né? E eu queria agora refletir sobre a graça. Falamos sobre a fé, sobre a salvação. Na segunda leitura, São Paulo, quando escreve aos Efésios, ele faz como que uma teologia da graça de Deus. Vocês já pensaram na graça de Deus? Como que ela funciona em nós? Ninguém para pensar, eu tenho certeza, ninguém aqui nunca estudou a graça de Deus, né? Se você perguntar para um católico, ou para o evangélico também, defina para mim a graça de Deus. Não vai saber, né? A gente só sabe falar, é graça, né? Mas uma coisa muito importante, olha o que São Paulo fala aqui então, no versículo 5. É por graça que vós sois salvos. Depois no versículo 7. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar através dos séculos futuros a riqueza da sua graça. E depois no mesmo versículo 8, ele vai dizer assim, com efeito, é pela graça que vós sois salvos. Então, outro dia eu estava fazendo uma palestra na pastoral familiar, né? Foi me pedido para mim falar sobre a graça. A palavra graça é charis, vem do grego, né? Que quer dizer andar vestido do divino. Ou seja, é revestir-se de Deus. Então, graça é você estar vestido da divindade. É como se você tivesse assim, todo em você uma couraça, né? E Deus está te revestindo, da ponta do cabelo, do fio do cabelo até a ponta do pé, ele te envolvendo todinho. Essa é a graça de Deus te envolvendo, né? Essa graça Deus nos dá para quê? Para que a gente possa resistir e vencer ao mal que vem de encontro a nós. É uma graça que vai me ajudar a resistir às ciladas do mal contra nós. Por isso que nós muitas vezes somos resistentes ao pecado, é a graça de Deus agindo em nós. Então essa graça, Deus nos dá de graça, olha que interessante, né? Por isso que, talvez seja por isso que se chama, Ele dá sem mérito meu. Se fosse ver, nem eu, nem você, ninguém aqui merecia a graça de Deus. Por causa dos nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós somos ruins, né? Nós não merecemos a graça de Deus, mas mesmo assim Deus dá a graça. Olha que maravilha, né? Ele dá a sua graça sobre cada um de nós. Então, estar na graça é você ser agraciado por Deus. Quando o anjo Gabriel foi anunciar a Maria, ele disse o que, Maria? Ave, eu te saúdo, cheia da graça. Maria, ela tinha toda a plenitude da graça de Deus. E aí então ali não entrou mais o pecado, porque ela estava repleta da graça de Deus, né?
Essa mesma graça que está em Maria, também está em cada um de nós. Só que Maria é plena da graça, né? Ali não entra o pecado. Nós temos essa graça também, mas o pecado ainda entra, porque nós ainda precisamos nos fortalecer ainda mais. Precisamos nos revestir dessa graça. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não cansava de repetir: tudo é graça, né? E São Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer: é pela graça de Deus que eu sou aquilo que sou. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer: a graça é uma participação na vida de Deus. Olha que interessante. Então a graça é Deus que vem até mim e me reveste com todo o seu ser, com o seu amor, com o seu carinho, né? Vocês entenderam? É um pouco diferente da bênção. A gente mistura graça com bênção, né? Eu recebi uma graça. Não, você recebeu uma bênção, né? A graça você já tem. A graça de Deus você já tem. A bênção é sobre um objeto. Por exemplo, quando você pede para abençoar sua casa, ou para abençoar seu carro, ou para abençoar algum outro objeto. Então a bênção, ou abençoar você, né? Então a bênção de Deus, ela vai vir e vai te fortalecer ainda mais. Vai te dar mais um pouquinho da graça de Deus, né? Da força de Deus. Mas a palavra benzer vem de bem dizer, soar bem, dizer bem, né? Então, Padre, me abençoa. É melhor falar do que falar me benze, né? A gente costuma falar me benze. Não, me abençoa. Ou seja, abençoar, soar bem. É dizer algo bom. Então, quando a gente abençoa uma casa, a gente está desejando algo bom para a casa. Quando você abençoa um animal, um carro, um objeto, você está dando um bom som sobre aquele objeto. Esse é o abençoar. Então você recebeu uma bênção. Agora a graça é muito maior ainda do que a bênção. A graça é Deus te envolvendo por completo. E a graça de Deus me ajuda a me santificar. E então a igreja chama a graça santificante. É o que os santos tiveram. Eles de tal forma, eles rezavam tanto a Deus e pediam essa força da graça, que eles se santificaram. Então existe a graça santificante e a graça salvadora, né? A graça que vai nos salvar por completo. Então vejam só, a graça de Deus é que me envolve, é que me dá força, né? E eu preciso todo dia então rezar: Senhor, obrigado pela graça que tu me envolve. Vamos fazer isso? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Estamos em oração, né? Toda a Eucaristia é oração. Diga agora para o Senhor, feche seus olhos, põe a mão no seu coração, diga: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, obrigado por essa graça que tu me deste. Eu nem sabia que eu estava tão agraciado assim, né? E eu agradeço, Senhor, porque essa graça está agora me envolvendo. Eu quero revestir-me, Senhor, da sua graça. Eu quero estar todo tomado, Senhor, pela sua graça. Que essa graça, Senhor, haja em mim. Que a tua graça, Senhor, venha me santificar, me proteger e fazer com que todas as coisas sejam bem feitas em mim. Que tudo se realiza do bom e do melhor que tu possas em mim, Senhor, porque tu me amas com verdadeiro amor. Mesmo com os meus pecados, mesmo com os meus defeitos, mesmo com os meus maus pensamentos, o Senhor tem carinho, o Senhor tem cuidado, o Senhor me ama. Obrigado, Senhor, por esse amor. Que a sua graça então seja em mim motivo de fortalecimento. Que eu possa sair hoje renovado e fortalecido pela sua graça, Senhor. Amém.